Jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! Olá, ótima tarde para você que está conectado na Rádio ESPM São Paulo. Estamos no ar ao vivo, agora 3 horas 48 minutos, começando mais um programa e hoje é o Vai Ter Copa. Você sabe que esse programa é muito legal, a gente sempre recebe aqui um convidado especial, um jornalista, um ex-jogador, alguém que entenda muito de futebol e possa debater com a gente vários assuntos sobre a nossa tão esperada Copa, sobre a nossa seleção brasileira e toda a nossa expectativa por esses jogos que estão por vir. Hoje não é diferente, nessa terça-feira, dia 12 de junho de 2018, dia dos namorados. Pois é, como é que vocês estão aí? Na fossa ou felizes? Você que está do outro lado, conectado. Feliz por estar solteiro? Eu acho que a galera aqui no estúdio está feliz por estar solteiro. Agora, 3h48, lembrando que esse é um projeto experimental dos alunos de jornalismo da Faculdade ESPM, em parceria com o Centro Experimental de Jornalismo. É uma cobertura super especial da Copa do Mundo. Nós vamos ter aqui em breve também as narrações de todos os jogos. Vai ser uma super experiência para os alunos de jornalismo e, é claro, a gente conta com a sua participação. Você pode nos ouvir através do site radio.espm.br e ali você assiste também, acompanha ao vivo aqui a movimentação dentro do estúdio da rádio, porque a gente tem 4 câmeras aqui que vão pegar todas as coisas, exclusividades para você. Ou você nos acompanha também através da live que é publicada pela Agência de Jornalismo ESPM São Paulo. E aí você pode fazer a sua pergunta, entra na nossa live e faz os seus comentários. Bom, 3h49, já tocou música e então eu começo apresentando a super equipe que está hoje aqui nos estúdios da Rádio ESPM. Começo aqui pelo meu lado esquerdo. Apresente-se, por favor, diz o seu nome, que semestre de jornalismo você faz. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vivi? Boa tarde. Estou no primeiro semestre, meu nome é Luiz Felipe Miriche. Vamos debater aí, vamos fazer uma resenha legal. Tá feliz, ô Luiz Felipe? Tô feliz. É a primeira vez que você participa de um programa ao vivo aqui? Primeira vez. Olha, gente, primeiro semestre, a pessoa ainda não tem matéria de rádio, então uma grande expectativa, você tá gostando? Tô gostando, vamos lá. É? Que bom. Boa, experiência boa. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sou daqui de São Paulo. Ah, então tá bom. Seja bem-vindo ao SPM, seja bem-vindo ao nosso programa também. Obrigado. E hoje é dia de fazer muita pergunta sobre futebol. Você manja de futebol? Vamos aí, vamos tentar, né? Fala qual é a sua... fala pra gente qual é o seu time do coração, então. Sou São Paulino. Opa! Então começamos muito bem. Né? Aí é bom. Vixe, a coisa tá boa, tá ótima. Bom, Luiz, seja muito bem-vindo. Apresente-se você, por favor. Qual o seu nome? Boa tarde, Vivi. Eu sou o Thales, sou do primeiro semestre da sala do Miriche. Eu sou Thales Kunsch. Kunsch? Kunsch. Que chique, né? Só muito tem gente do sobrenome bonito aqui. Kunsch. E aí, Thales, primeiro semestre, é a primeira vez que você participa de um programa aqui da Rádio SPM? Não, participei ontem. Ah, então tá bom. Então você já é batizado. É. Seja bem-vindo, Thales. Bom, nós temos aqui do outro lado, do meu lado direito, nós temos uma dama que me acompanha, que coisa boa. Seja bem-vinda, fala o seu nome. Obrigada, Vivi. Eu sou a Isabela Salvetti, eu também sou da sala do Thales, do Luiz, daqui no primeiro semestre. Sou aqui de São Paulo, do ABC. Do ABC? Do ABC. Que cidade do ABC? Santo André, aqui Santo no André. coração. Muito legal, Isa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí, é o primeiro programa que você apresenta, que você participa aqui? Esse hoje é meu batizado. Ah, então seja muito bem-vindo. No Obrigada. final tem ovada, viu? Tem... Ah, que delícia. Brincadeira. Bom, que bom que você está com a gente. É sempre bom ter uma mulher aqui junto com a gente. Agora, 3h51, estamos ao vivo no programa Vai Ter Copa. Ah, tem aqui do meu lado direito essa figurinha que já é bem conhecida entre todos. Apresente-se, olha o vozeirão dele.
Muito boa tarde pra todo mundo, representando aí o segundo semestre, né? Alguém até que enfim aí da sala da Vivi. É um prazer, viu, Vivi, estar aqui nessa bancada mais uma vez com você. Que agradeço. E vamos embora, vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Bom, ele já é figurinha carimbada aqui na Rádio SPM, inclusive estava treinando até pra ser narrador de futebol, de alguns jogos, mas acho que ele mudou de ideia, vai ser repórter, apresentador. Tem que saber quando você é bom e quando você é ruim, né? Ruim não. Começar a fazer coisa e ver que você é ruim, você tem que mudar e achar teu lugar, né? Então vamos embora. Mas é que ser narrador de futebol não é fácil, hein, Thiago? Fala aí do desafio. Fácil, desafio muito grande, né? A gente teve aí toda a paciência, o carinho aí do nosso querido Murilão, que veio aqui dar oficinas pra gente de narração, né? Pra essa cobertura tão importante. Nosso querido Thales aí vai ter a oportunidade de O Thales vai ser nosso narrador, com certeza, exatamente. Um dos, né? Somos quatro narradores, né? 4. O Thales é um deles aí. E quinta-feira começa, né? Quinta-feira, Rússia e Arábia Saudita aí, primeiro jogo. Vamos Qual aproveitar. É o do Thales, será? Thales, você já foi escalado pra fazer? Não sei ainda não. Ainda não sabe? Tá com medo de alguma seleção, assim, de narrar alguma? Não, imagina pegar um Senegal e Nigéria aí. Nossa, e pra pronunciar os nomes, né? Aí vai ter que ser na hora, a gente vê como é que sai. Tem que ir treinando a pronúncia, né? Rússia e Arábia Saudita vai ser narrado pelo Mário. E ele que já tá estudando o nome e já tá quase perito em falar russo. E eu vou estar comentando na Arábia Saudita. Já sabe o nome do jogador? É, mais ou menos. Lá. Vamos pro. Vai treinando, boa sorte aí pra vocês. Conheço um pouco o estilo de jogo já. Perfeito. Que coisa boa. Agora, 3h53, quero convidar você que está na live para participar com a gente. Vai ter Copa, está no ar. Programa super bacana com entrevistado especial hoje, para não ser diferente dos outros dias. Nesse 12 de junho, né? Agora, 3h53. Bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é jornalista esportivo. Isso conta muito, gente, para essa bancada hoje, porque ele manja do assunto. Tem experiência e tem uma carreira muito legal. Leandro Martins é formado em jornalismo pela Faculdade Metodista, que fica em São Bernardo do Campo. Ele é pós-graduado pela FMU em jornalismo esportivo. E tem um adendo, ele faz depois. Atualmente ele é apresentador da Câmara de Vereadores de Guarulhos e também é apresentador de um programa esportivo com exibição na TV Destaque, que fica também na cidade de Guarulhos. Leandro Martins, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos. Que gostoso, viu, participar de um programa com tantos jovens do primeiro semestre, alguns do segundo semestre. Dá uma reenergizada na gente. Lembra, que já né? Fez faculdade há um bom tempo. Lembra o passado um pouquinho? Não, é muito gostoso, é muito gostoso. Tem muito tempo que você lembra quando eu fazia esse tipo de programa também, e tinha que convidar as pessoas de fora, e eu ficava no pé, enchia o saco para as pessoas virem participar. Como a gente fez com você? Mas, não, vocês me encheram, claro que não. Mas era bem legal, porque o clima é exatamente esse, tá bem gostoso aqui, tá com o sol do primeiro semestre. Leandro, faz um tempinho já, faz mais de 10 anos, deixa pra lá. Mais de 10 faculdade anos, aí? parece, né? Alguém disse que eu tenho cara de menino aqui fora, Nossa, fiquei feliz da vida. Falei, não vamos comentar mais sobre isso. Isso fica com essa idade, tá pronto, tá certo, tá tudo certo, assina-me embaixo. Você citou faculdade aí, quero saber qual que era a sua participação em festas de faculdade. Cara, eu nunca fui muito festeiro, não. As de fantasia, pelo amor de Deus, eu não ia nessas, não. Mas beber cerveja no bar, a gente ia, assim, depois da aula. Sim. Ali rolava resenha, né? Ali rolava resenha. Mas nas festas eu não era muito, não. Mas beber uma cerveja com os amigos, sempre bebi. Tá certo, então. Que bom, hein? Agora, dando não muito bons conselhos, mas era um bom aluno também? Claro. Ou era só do barzinho? Não. O barzinho era depois da aula. Na hora da aula era aula. Pô, não pagava a faculdade pra não assistir aula, né? Pelo menos. Me faltava também. Isso é muito bom, hein, gente? Chamando atenção pra isso, né? Que me faltava. Pô, já tá pagando ali, no mínimo que você tem que ter é o conhecimento, né? Você paga pra isso, então... É verdade, não Leandro, dá, hein? No bar é outro conhecimento, é o conhecimento da vida, né? Esse é pra depois da aula. Na faculdade é o conhecimento técnico, acadêmico. É verdade. Aproveitar, Thales, vamos lá. Quando você entrou na faculdade, você já tinha esse direcionamento pro jornalismo esportivo? Desde que eu era adolescente já tinha esse direcionamento. Desde que eu tinha 11, 12 anos. Foi quando eu comecei a acompanhar mais de perto o esporte, né? Mais especificamente futebol. Quando eu tinha 8 anos, eu sabia que eu ia ser jornalista e eu queria já, né? Porque eu gostava de dar as notícias pra minha mãe, pro meu pai. Percebi a reação que eles tinham quando era uma notícia que ninguém sabia ainda, né? Eu tinha visto em algum lugar primeiro. Então eu sabia que a notícia provocava... de certo modo, uma reação nas pessoas, né? Aquilo trazia alguma coisa para dentro da pessoa.
E aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Eu quero causar a reação das pessoas. Eu quero que as pessoas sejam bem informadas, que elas ouçam e que elas deem credibilidade para aquilo que a gente fala. Isso com 8 anos. E aí, com 11, 12, eu me direcionei pro esporte. Ouvia muito rádio. Era a época que não tinha pay-per-view ainda, né? Era a época que a televisão não tinha todos os direitos de transmissão de todos os jogos, então eu ouvia demais rádio. Peguei o final do Osmar Santos, então, que é o grande mestre da narração esportiva, o Osmar Santos. Uau. Tive a honra de recebê-lo no meu programa também. E aí eu me direcionei para isso, e tudo que eu procurei produzir em termos de mídia, eu direcionava para isso. Às vezes os caminhos nos levam para outras coisas, e eu acho importante a gente saber também fazer outras coisas. O jornalista tem que ser versátil, né? Não só em termos de assunto, como em termos técnicos. Hoje o jornalista sabe editar, hoje o jornalista sabe fotografar, sabe diagramar, sabe fazer edição de rádio, edição de televisão. É muito importante que o jornalista saiba de tudo isso. Além dos assuntos que você tem que saber de tudo um pouco, né? Economia, política, e aí o esporte você se especializa. E foi aí que eu me direcionei, e tudo que eu buscava com prazer era no esporte. E o restante a gente fazia, ou porque a gente era contratado, ou tinha renda, mas a gente aprendia a gostar do que a gente faz. E nunca fui trabalhar triste na minha vida, na minha profissão. Nossa, gente, olha isso. Incentivo pra nós aqui, né? Futuros jornalistas, né? Eu fico feliz de ouvir isso, realmente. Isso é uma motivação pra continuar. É bom, né, Sim. Isa? É muito bom legal saber quando você tem uma pessoa sucedida no ramo e tal. Você começou, quando você entrou pra esse jornalismo esportivo e tal, você já tava focando, tipo, quero fazer programa de TV, quero fazer programa de rádio. Tipo, como você começou com isso? Eu sempre me direcionei à televisão. Embora eu comecei em rádio, eu tenha começado em rádio, passei pela Rádio ABC, lá da nossa Santo André, né? Eu também sou andreense, nascido lá. Hoje morador de São Caetano do Sul, né? Quase um sul-são caetanense. Mas eu passei pela Rádio ABC, e fazer rádio é muito legal. Principalmente numa época em que a internet ainda não era... não tinha tanta penetração no público, né? Então as pessoas ainda ouviam rádio para se informar mesmo. Era o que chegava primeiro, era a notícia que vinha primeiro, era ali. Hoje a internet derrubou um pouco isso. Mas era gostoso, sempre foi uma adrenalina muito, muito gostosa fazer rádio. Mas eu sempre fui da televisão. Na faculdade, eu lembro que quando a gente tinha a oportunidade de fazer as oficinas que vocês fazem aqui, né? No laboratório de televisão, eu me direcionei ao jornalismo de televisão. A gente fazia, e assim como vocês têm parcerias aqui com outras mídias, a Metodista tinha uma parceria com um canal que chamava Canal ABC3 antigamente, depois passou a ser o Canal Net Cidade, em Santo André, que era um canal de voluntários, né, da antiga operadora de TV por assinatura. E lá eles exibiam a produção que a gente gravava na Universidade Metodista. Então eu comecei fazendo matérias para o telejornal, depois eu fiz um programa, fui apresentador de um programa de entrevistas que se chamava Tema Livre. Se você procurar ainda no meu canal do YouTube, há essas relíquias de milênios atrás. Não faça isso, não faça isso. Dá uma vergonha, quando você fala né? não, é a mesma coisa que dizer faça isso, mas eu digo tá não faça isso. Todo mundo fazendo isso. Não faça isso. E aí eu fui para a parte do esporte, né, na própria faculdade, eu tentei direcionar minha carreira por ali. E aí o gerente de programação desse canal, que era o Beto Kerr, que Vivi conhece muito bem, comandava um dos programas de esporte desse canal de voluntários, que era o Lente Esportiva. Ele viu a minha apresentação desses programas da universidade porque eram exibidos lá. Eu já tinha feito uma inscrição para ser voluntário lá, para aprender mesmo, né? Poder vivenciar um pouco mais na prática, e lá foi uma grande escola, isso a gente não tem como negar. E ele, vendo isso que eu fazia, ele disse que queria que eu já ficasse de plantão para apresentar o programa quando o titular não pudesse apresentar, que era o Lente Esportiva, que era um programa ao vivo com 2 horas de duração. O apresentador desse programa era o Paulo Andrade, que hoje está na ESPN Brasil, né? E aí ele queria que eu substituísse quando ele não pudesse mais. E um dia, evidentemente, ele não pôde, né? Sim. A carreira dele é muito corrida. E aí me ligaram, e assim eu comecei como apresentador de programa de esportes, ao vivo, 2 horas de duração. Foi um desafio. Muita coisa, hein? Que desafio. Papo muito bom com Leandro Martins, nosso jornalista esportivo, hoje convidado aqui do programa Vai Ter Copa, nesse projeto experimental dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Você está ao vivo nessa transmissão através da live do nosso site, 4 horas, 1 minuto, rápido intervalo, a gente já volta. Não sai daí. A ESPM é uma escola que pensa e ensina diferente. Que cria profissionais que farão a diferença. Mas não foi fácil alcançar tudo que a escola conquistou nesses mais de 60 anos. Mas tem algo que marca essa trajetória vencedora, é a vontade de oferecer o melhor todos os dias.
surpreendendo e inovando, formando profissionais que saem prontos para transformar o futuro. Hoje, além das unidades São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Educação à Distância, conta com grandes parcerias em todos os cantos do planeta. As melhores, é claro. Mantendo sempre nosso padrão de excelência. Essa excelência, que começou com publicidade e propaganda, hoje se estende para administração, design, relações internacionais e jornalismo. E agora para o mais novo curso de graduação, Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão. Curso inédito e inovador. Pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos em company, curso de férias, completam o portfólio para quem quer aprender com o que há de melhor no mundo da gestão, comunicação e marketing. Escola de Gente Feliz. Escola de Gente Feliz. Escola de gente feliz, que acredita em um futuro de realizações. E a confirmação de uma constante transformação. ESPM. Quem faz, transforma. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! A música boa também toca aqui no programa da Rádio ESPM. Seja muito bem-vindo. Vai ter Copa, está no ar. Agora 4h03 em ritmo de samba. Nós vamos até às 5 da tarde. Hoje a gente está recebendo um convidado super especial, jornalista esportivo, Leandro Martins. Ele que é formado pela Metodista, pós-graduado em jornalismo esportivo pela FMU. Atualmente é apresentador de TV na TV Câmara em Guarulhos e também apresenta o programa Esporte na Rede, que fica com exibição na TV Destaque em Guarulhos. Hoje eu tenho uma equipe muito legal que está aqui ao meu lado, participando com a gente. Quero agradecer mais uma vez ao Luiz, ao Thales, à Isabela e ao Tiago pela participação de vocês. Vamos chamar a galera para participar aí nas redes sociais e pedir para você divulgar aí a nossa live. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo site radio.espm.br. Quase esqueci. Afonsinho tá na minha frente, eu não te dei boa tarde, Afonsinho. Seja muito bem-vindo, viu, Afonsinho? Você que comanda tudo aí. 4h04. Vamos falar um pouquinho sobre esse... você tem uma pergunta, né, Luiz? Vou deixar você fazer, vai lá. Ô, Leandro, então, você falou um pouco aí sobre o desenvolvimento da sua carreira e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o programa que você apresenta na TV Destaque atualmente. Como é que é, tipo, é mais sobre futebol, você aborda outros esportes, é mais voltado ao futebol paulista, como é que funciona aí o programa? Bom, o Esporte na Rede, eu digo que ele é a Vivi queria me dar um filho antes de eu entrar aqui no ar, que eu não tinha. Mas eu acho que você acertou por linhas tortas, né? Porque eu considero o Esporte na Rede meu filho. O programa tem 10 anos já, né, no ar. A gente começou em 2008, logo depois que eu saí do Lente Esportiva. Eu fui convidado por dois amigos meus, que eram donos de uma emissora web, que estava surgindo em Santo André, que é a emissora Up TV. E aí eles me convidaram já sabiam do meu conhecimento sobre esportes, da minha passagem pelo programa do canal a cabo. E aí eles me convidaram então para desenvolver um projeto de um programa de esportes lá. E aí eu fundei o Esporte na Rede em maio de 2008. A gente foi ao ar, foi o primeiro programa deles na grade e a nossa primeira edição também. E aí o estilo que eu procurei fazer sempre foi um híbrido do que a gente tem como referência de coisas boas na televisão, né? Porque coisas ruins tem muitas, né? O que é coisas boas na televisão? Então, era isso que eu ia citar. Futebol. Segredo. Então, eu peguei mais ou menos as características boas de cada programa e descartei o que é ruim. Então, a nossa linha procurou seguir mais ou menos a linha do programa Linha de Passe, da ESPN, com uma pitada do antigo Arena Sport TV, né? Que tinham coisas boas e tal.
não é muito bem amigos, porque bem amigos tem às vezes muito show e tal. A gente não traz muito artista, embora a gente traga às vezes. Mas a ideia era misturar um pouquinho do Linha de Passe, que é um programa que é bem analítico, com profundidade, mas não recebe convidado, com o então Arena Sport TV, que normalmente recebia um convidado, né, para debater. Nosso programa recebe um convidado. Sim, sim. Então ele fica um programa no estilo mesa redonda, né, com análise aprofundada sobre alguns temas, e a gente leva um convidado geralmente de peso do meio, esportivo como um todo, né? O programa ele é mais voltado ao futebol, o futebol é o carro-chefe, sempre será, porque é o que acaba dando audiência de qualquer forma, né? Mas porém a gente traz figuras envolvidas com outros esportes, porque é importante você dar a oportunidade dos outros esportes aparecerem na nossa monocultura esportiva, que não deveria ser o Brasil. Então, por exemplo, a gente levou recentemente, agora na TV Destaque, né? Só para não se perder a história. Começamos em 2008 na UpTV, ficamos lá até 2014. Em 2014 a nossa parceria terminou, aí a gente ficou 1 ano e meio fora do ar, mas a TV Destaque, aí ainda bem, né? A Vivi até passou por lá, sabe? Alguns amigos nossos assumiram o controle, a gestão, e convidaram a gente para voltar com o programa, e já fizemos 1 ano de TV Destaque para ver como o tempo passa rápido, 10 anos de programa. E nesse pouco tempo que a gente está lá, a gente conseguiu levar assim, figuras de outros esportes que eu acho bastante emblemáticas. Por exemplo, a gente teve recentemente a Olimpíada de Inverno, né? Quem é que vê a Olimpíada de Inverno, Jesus amado, né? Mas tem gente que vê, isso que é legal. E a gente levou o piloto da seleção brasileira de bobsled, o cara que pilotava o trenó da seleção brasileira lá. A gente levou ele. A gente levou recentemente, faz questão de 3 programas atrás, o Éder Antônio Souza, que é integrante da seleção brasileira de corrida com barreiras, de 100 metros, 110 metros com barreiras. E ele competiu na última Olimpíada, inclusive. Uau. Então a gente procura também trazer essas pessoas. Tem que diversificar, né? A gente trouxe uma atleta de duatlo, que tem raízes em Guarulhos, e vai disputar agora, nesse meio do ano, o Campeonato Mundial na Dinamarca, que é a Vivi. Duatlo é corrida e bicicleta. Então a gente trouxe uma lutadora de MMA, campeã também, que é a Gé Negrão. Então a gente dá oportunidade para essas outras pessoas, como para os figurões de futebol, como o José Carlos Brunoro, a Taliba, ídolo do Corinthians da década de 70, 80. Então a gente levou bastante gente, assim, é bem legal. Que legal. O programa é semanal? O programa é semanal, toda quinta-feira ao vivo, às 7 da noite. Das 7 às 8h30. Desde toda essa galera aí que você já entrevistou e tal, você... tipo, daria um destaque pra alguém, tipo, nossa, foi tão legal entrevistar aquela pessoa, tipo, ou alguém que você realmente gostaria de entrevistar que ainda não teve oportunidade, assim, sabe? Algum ídolo seu de repente. Cara, eu acho assim, no programa, isso dá pra dividir em algumas partes, né? No programa, eu acho que a maior sensação, a coisa mais gostosa foi ter recebido Osmar Santos. A gente recebeu muita gente boa, tá? A gente recebeu o Palinha, campeão do mundo com São Paulo, pra você que é São Paulino sabe, você também. A gente recebeu o Pintado. O Pintado também foi volante do São Paulo dessa mesma época do Palinha. Foi técnico, né, recentemente. Isso, ele estava técnico do São Caetano, ele veio. A gente recebeu o Vadão, que hoje é técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. A gente recebeu, assim, grandes expoentes do esporte. E o Vadão foi um programa muito legal, porque ele chegou, tinha dado uma chuva horrorosa em Santo André, acabou a luz, a gente não tinha como transmitir. E a gente pediu para ele se ele podia esperar voltar. E a gente não tinha nem previsão de volta da luz. A gente ficou conversando sobre tática ali fora do estúdio. E ele foi super de boa. Aí dali uns 20 minutos a luz voltou, a gente fez o programa. O cara foi super gente fina com a gente. Então a gente recebeu grandes expoentes do esporte em estúdio, né? Recebi agora, né, em Guarulhos, além do Brunoro, que eu te falei, a gente recebeu o Kiko Zambianchi, que é artista, a gente recebeu o Hermano Henning, que foi jornalista do SBT por muito tempo, era âncora do SBT por muito tempo, é meu chefe hoje na Câmara, enfim. Então, assim, são pessoas que a gente gostou muito de entrevistar, mas ter recebido um cara que você ouviu quando era adolescente, em quem você se espelhava pra narrar, como Osmar Santos, eu acho que eu arrepio só de lembrar. Isso é legal. Foi um prestígio muito grande dele ter vindo, era a época da Copa de 2010, era a época da Copa de 2010, e ele queria dar o nome de Gorduchinha pra bola. Não, foi de 14, ele queria dar o nome de Gorduchinha pra bola, e ele tava naquele marketing da Gorduchinha, e a gente aproveitou e falou, essa é a hora.
pesca o homem, que o homem vai vir aqui. Foi muito engraçado, eu fui buscar ele no Sport Clube Sírio, e aí trouxe ele até o programa, depois um amigo meu levou de volta, mas, a gente veio trocando ideia no carro quase, fala pouco, né, hoje em dia, ele fala pouco hoje em dia, porque ele não consegue, depois do acidente, né, infelizmente ele não consegue falar mais tanto, mas assim, ele compreende tudo, ele é um cara extremamente inteligente, totalmente vivo em todas as questões, esperto, antenado, e foi uma grande honra ter recebido ele lá em estúdio. Fora do estúdio, o Esporte na Rede, a gente conseguiu fazer algumas coberturas das festas da ACESP, da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Todo final de ano eles têm uma festa para os melhores do ano, né, da imprensa esportiva, e então se reúne a nata do jornalismo paulista lá. E algumas edições eles fazem algumas homenagens, né, por ter atingido tantos anos de carreira, ou por ter ganhado tantos prêmios, enfim. Então ali, fora do estúdio, a gente entrevistou, assim, todo mundo que você pode imaginar que figura na grande mídia. Mauro Betting, Paulo Vinícius Coelho, Gustavo Hoffmann, Cleidi Oliveira, Everaldo Marques, João Palomino, etc, 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 etc. Né? Mas o cara que eu gostei mais de entrevistar fora foi o Luciano do Vale. Porque no dia que a gente entrevistou o Luciano do Vale, ele estava completando 50 anos de carreira no esporte. E, cara, uma pessoa extremamente humilde. Sério? Pensa numa pessoa extremamente humilde. Me acessível. Encontrou, me cumprimentou, me olhou nos olhos. Isso falou, é bom, e aí, mestre, tudo bem? Nossa, então, assim, eu mestre, falei, mestre, se eu sou mestre, aqui eu só sou pupilo, Luciano. E a gente fez uma entrevista extremamente legal. Assim, esse emocionou. Receber o Osmar Santos e falar com o Luciano do Vale, pra mim, acho que... marcou minha vida até hoje. E quem é, de repente, o atleta ou jornalista que você admire muito e fale, puxa, eu quero muito ter a oportunidade de conhecer pessoalmente ou até mesmo entrevistar? Olha, eu gostaria muito de receber para uma entrevista de peito aberto 3 pessoas que eu sonho na minha vida. Nem todas têm ligação com o esporte. Tá. Uma seria Silvio Santos. Opa! Eu gostaria muito de entrevistar sonhar Silvio Santos. Alto é muito não custa bom. nada, não tá pagando ainda, né? Acho que todo jornalista, né? Não tá pagando. Galvão Bueno. Galvão Bueno. Galvão Bueno, eu acho que seria uma entrevista assim, se ele pudesse falar tudo o que ele pensa mesmo, de verdade, livre, peito aberto, eu acho que seria uma entrevista assim espetacular. Sim. E gostaria muito de entrevistar Maurício de Souza. Nunca tive oportunidade e foi o meu ídolo porque foi o cara que participou da minha alfabetização. Eu aprendi a ler nos gibis da Turma da Mônica do Maurício de Souza. Então, são pessoas que fazem parte da minha vida, assim, que eu gostaria de entrevistar. Esses 3. E algum jogador ou atleta, de repente, que você admire muito e fala, puxa, esse eu gostaria de entrevistar? Eu acho que assim... Ou conhecer pessoalmente? Eu não tenho super ídolos, assim, no esporte. Você olha, nossa, que espetacular e não sei o quê. Mesmo? Não, eu acho que... Eu gosto de boas entrevistas, né? Pessoas que falem bem e tal. Uma pessoa que eu gostaria de tete-a-tete poder entrevistar, entender melhor como pensa, seria o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele dá ótimas entrevistas. Eu gostaria muito de ter o tete-a-tete com ele. Bom, professor. 4h14. Você está acompanhando ao vivo o programa Vai Ter Copa, aqui pela Rádio ESPM São Paulo. Lembrando que esse é um projeto experimental dos alunos de jornalismo da Faculdade ESPM, com parceria do Centro Experimental de Jornalismo. Seja muito bem-vindo, participe com a gente através da live do nosso site, radio.espm.br, e também a live no Facebook. Hoje o convidado especial é Leandro Martins, jornalista esportivo e apresentador do programa Esporte na Rede em Guarulhos, na TV Destaque. A gente vai para um rápido intervalo agora. Na sequência eu volto com muito mais para você. Lembrando que eu quero a sua participação, viu? Manda a sua pergunta. Agora 4h15, rápido intervalo. Vai ter Copa! Fazer MBA na ESPM foi decisivo. Tudo começou a acelerar. Descobri oportunidades que eu nem imaginava. Consegui uma posição de destaque. As aulas vão além do conteúdo. Fazem você pensar. Construir relacionamentos que duram até hoje. Ganhei confiança e assumi novas responsabilidades. Agora, posso falar. Sou reconhecido como transformador. Era o que faltava para começar o meu negócio. E você? O que projeta para a sua carreira? Faça pós e MBA na ESPM e prepare-se para ser um profissional de destaque. Inscreva-se. O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções.
Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! Quatro horas 18 minutos, seja muito bem-vindo ao programa Vai Ter Copa, exibido aqui pela Rádio ESPM São Paulo, agora 4 horas 17 minutos, nessa terça-feira, clima gostoso aqui em São Paulo, dia 12 de junho, dia dos namorados, minha equipe maravilhosa tá aqui, tô com o Luiz, o Thales, a Isabela, o Thiago, recebendo o nosso convidado especial, que é o Leandro Martins, jornalista esportivo e atualmente é apresentador do programa Esporte na Rede, na TV Destaque em Guarulhos. Bom, gente, eu quero chamar você para participação aqui através do nosso site, que é radio.espm.br, e também através da nossa live ao vivo, tem muita gente acompanhando. E a Isabela recebeu mensagem agora. Isabela, você vai mandar um alô aí? Sim, mandar um alô aqui para Luísa Carniel, uma amiga minha que mandou mensagem, tá falando que já ouviu, já foi a palestras do nosso querido entrevistado aqui do Leandro Martins, lá no colégio dela, lá em Santo André, lá no Colégio Singular, que já ouviu palestras aí do Leandro, tá dizendo que lembra, tá mandando um beijo. Como é que é o nome dela? Luísa Carniel. A Luísa já estuda jornalismo ou não? Não, ainda não, ela tá no 3º ano. Pergunta pra ela, depois, Luísa, comente aqui se você está decidida pela carreira, se é isso mesmo que você quer. Agradeço por ter ouvido minha palestra e participa aí com a gente, pô. Ótimo. Bom, temos perguntas aqui do nosso Facebook. Tem algumas pessoas que estão interagindo já. Tiago, quem é que está perguntando aí? Felipe Kuman. Se eu pronunciei errado aí, me perdoe, Felipe. Mas ele quer saber de você, Leandro. Como você enxerga esse cenário de eSports que está crescendo cada vez mais, né? Que é o famoso videogame, né? O Felipe Kuhlmann, a gente é parceiro, ele sabe que eu gosto de videogame, ele também. e o Adriano Sonic, um abraço pra ele também, mandar um abraço pra ele, Felipe. E nossa, vinha com a camiseta hoje, ali tem câmera, né? Quem estiver vendo vai poder acompanhar, que essa camiseta aqui eu adquiri na BGS. Sou gamer desde os meus 8 anos, 7 anos, então eu jogo videogame há mais ou menos 30 anos, né? Agora eu entreguei a idade, pronto. Então eu tenho 30 anos de jogador de videogame. O legal é assim, apesar de ter bastante tempo de gostar de videogame, de gostar de jogar, nunca deixei de brincar com os meus amigos na rua, nunca deixei de jogar bola, nunca deixei de fazer atividade física, isso é importante também. Hein? Não é só ficar eu nunca deixei, eu acho que você tem tempo pra tudo. Uhum. E eu sabia dosar isso muito bem e acho que as pessoas hoje precisam aprender um pouco mais a dosar isso. Jogar bola na rua é muito bom, porque né? a obesidade mórbida no Brasil tá aumentando a níveis alarmantes, então isso a gente tem que ficar esperto. O Felipe perguntou aqui se eu levaria alguém no Esporte na Rede. Felipe, a gente tentou levar esses caras que jogam LOL, cara. E é difícil porque a agenda dos caras é internacional, os caras correm muito, mas a gente tem bons contatos e eu quero levar lá no Esporte na Rede, tanto é que no ano passado a gente cobriu a BGS, a gente fez reportagem na BGS e eu coloquei no programa, porque eu entendo videogame hoje como esporte, há profissionais que vivem disso, tem muita gente que vive disso. Então eu coloquei a reportagem feita na BGS, no Esporte na Rede, e a gente quer levar os gamers sim, mas a gente quer levar também os expoentes, né? Os caras que saibam falar, que tenham conteúdo. Então a gente busca esses caras, e esses caras são mais requisitados, a agenda dos caras é mais complicada, mas assim que tiver espaço e a agenda deles bater com a nossa, evidentemente que a gente vai levar. E eu enxergo um cenário crescente para os esportes.
A ESPN destina uma parte da programação, um horário da programação, para um programa de esportes. O Sport TV vinha pelo mesmo caminho também. Não tem como fugir. A indústria de games movimenta bilhões e bilhões de dólares no mundo todo. Então, assim, além de tudo é um negócio, né? Tudo que você faz na mídia, na televisão principalmente, é negócio. A TV vive de negócio, a TV vive de publicidade, vive de negócios, bons negócios. E os games são bons negócios. Então, eu acho que não dá pra fugir disso. Vai entrar na grade como esporte, sim. Entendo como esporte, há profissionais, há treinamento, as pessoas se concentram, vivem disso. Quero levar no esporte na rede, a agenda é difícil, a gente vai ainda ajustar, mas eu acho que o espaço só tende a crescer, principalmente movimentando tanto de grana que movimenta. Ô Leandro, e quando você tá jogando ali, qual a seleção que você... É futebol que você joga? Vários jogos. Jogos? Eu sou polijogos, assim. Ah, é? E quando é futebol, você escolhe que seleção, qual jogador, tem essa coisa toda, né? Eu não entendo muito de futebol. Tem, assim, meu time do coração europeu é o Real Madrid, então eu jogo muito com o Real Madrid. Aí fica fácil, né? Não, fica nada. Só aumentar a dificuldade, né? Nada, fica nada. Cristiano Ronaldo é bom, né? Quem joga PES 2018... Né, que é o videogame que eu tenho agora do PS4, os games eles estão se tornando cada vez mais realistas, né? Essa é a ideia, de passar a sensação de realidade para você que joga e para você ter um fun factor, que a gente chama, que é o fator divertimento bacana. E então tá muito difícil. Eu nunca gostei de jogar futebol nível fácil, então eu coloco sempre no máximo. E o máximo é difícil pra caramba. O computador é um apelão. É verdade. O computador é um apelão, não dá pra ganhar. Tipo. Agora, antes ainda era fácil. Até o 2017 eu acho que era relativamente fácil. Mas no 18 eles mudaram a característica pra uma jogabilidade realística que te dificulta extremamente. É terrível, terrível. Então, assim, eu jogo com o Real Madrid, gosto, mas o time do Real Madrid no videogame é extremamente lento. Os jogadores são desobedientes taticamente no videogame. Você manda ele muito difícil você conseguir ajustar o setor defensivo. O Sérgio Ramos é um cara que quer ir muito pra frente, a defesa vai lá no meio do campo, aí você toma um contra-ataque em velocidade, não tem velocidade nem ele, nem o Varane pra voltar, pra fazer a cobertura. O Marcelo é a avenida eterna, Marcelo, que vai e esquece de voltar pra todo sempre. E o Carvajal, coitado, ele dá 3 ou 4 piques de volta, o cara cansou. Aí como é que você faz voltarem? Toni Kroos, Modric, Casemiro... É difícil. E não dá pra jogar retrancado com o Real Madrid. Não é a característica, então eu sofro bastante. Então, assim, não é fácil. Eu já vi que você... Para pontuar, não é fácil. O computador toca bem a bola também, isso é verdade. No então, nível alto. Eu gosto Põe a gente muito no bobo, né? Famoso bobinho. Faz de bobo fácil. Não é fácil para deixar pontuado. Mas eu gosto de vários tipos de jogo. Eu gosto de jogos de mundo aberto, né? Que a gente fala que é um personagem que você vai explorando ambientes. Então, Uncharted, eu sou muito fã da série Uncharted. Sou muito fã da série Resident Evil. Sou fã demais, assim, mas demais mesmo. Todos esses eu tenho o jogo físico, a mídia física. Gosto muito também de Tomb Raider. Então eu gosto de jogos mundo aberto e gosto de simulador de carro. Então eu tenho jogado agora, eu tô terminando minha primeira temporada na Fórmula 1 2017. Olha isso. Tô no nível médio, tô no nível 60 de 100 possíveis, então tô no meio do caminho, então ainda tá fácil. Então agora eu vou aumentar o nível de dificuldade porque esse sim ainda tá fácil. Mas hoje os jogos são muito realistas, então a sensação de realismo que você tem jogando é bom, né? muito bacana. Muito bacana. Legal. 4 horas 24 minutos. O Leandro está falando um pouquinho sobre a sua vida também, aí o seu vício positivo com os videogames. Você está acompanhando ao vivo pela Rádio SPM o programa Vai Ter Copa. Tem muita gente participando aqui nas redes sociais, no Facebook. Quero agradecer, mandar um beijo para a Gabriela Carraro, que está conectada com a gente. Mandou coraçõezinhos aqui, olhinhos apaixonados. Obrigada, viu, Gabriela? O Felipe, que já participou com a gente, muito obrigada. Um abraço enorme para você. Agradeço também a participação da Roberta Wagner, que mandou que massa. E é muito legal ter você aqui com a gente, viu, Roberta? E também o Leonardo Couto, que pergunta sobre a nossa expectativa de toda a galera aqui da rádio em relação à seleção brasileira. A gente já responde a sua pergunta, viu, Leonardo? Logo na sequência. Bom, o Thales parece que tá com alguma coisa engatilhada aí, Thales? Eu vou fazer uma pergunta sobre o seu programa. Pode falar. Que a gente tá nesse processo de se preparar para a Copa, vai ter a cobertura experimental. E uma coisa que a gente viu no jornalismo esportivo é uma crescente da coisa do entretenimento. Do programa ter esse mais viés de entretenimento, ser divertido, tudo, mas às vezes pode passar do ponto, né? E você disse, quando você foi preparar seu programa, você foi vendo os programas e pegando o que tem de bom, o que tem de ruim. E analisando. Como é que você faz esse balanço do entretenimento e formação no seu programa? Olha, eu acho o seguinte, o esporte
por si só, né, por definição, ele é informação e ele é entretenimento. Ele faz parte das duas coisas, né? Tem que ter as duas coisas permeando ele. Agora, em momento nenhum, ele é circo. Então, ele não é circense, né? Então, assim, quando você tem muita piada, muita gracinha, muita gritaria no programa e se esquece de passar a informação, ou se esquece de fazer uma análise mais aprofundada, o bom humor ele vai sempre fazer parte do seu programa de maneira natural. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma brincadeira com a Avenida Marcelo, né, porque o Marcelo deixa isso... É uma brincadeira e isso faz parte, o bom humor faz parte. E cabe, né? E cabe, é pertinente, são brincadeiras pertinentes. E a gente faz isso no nosso programa e elas acontecem de maneira natural, a gente não planeja nada. Às vezes acontece, por exemplo, teve alguns dias que os meus comentaristas, uma parte deles não puderam ir durante várias edições, ou porque um estava doente, o outro teve filho, foi ser pai, enfim. E aí a gente brincava que eles estavam chinelando. E aí a gente falava no programa que a gente abria a fábrica de chinelo e esporte na rede, né? Porque os caras não estavam vindo de jeito nenhum. Então, assim, essa é uma brincadeira saudável, pontual, você faz ali, acabou, fim. Né? O nosso programa não tem gritaria, quem quer falar pede a palavra, a gente fala um por vez até para que as pessoas possam ter compreensão. O debate é bom, tem que ter, até um debate mais acalorado, pontos concordantes, pontos discordantes, mas não pode virar circo. Então, assim, TV aberta é algo, Thales, que eu não vejo há muito tempo. TV aberta é uma coisa que eu deixei de assistir, pela qualidade que eu considero muito ruim da programação. Vide quando a Bandeirantes tentou mudar e fazer o show do esporte, ressuscitar o show do esporte e colocou, sei lá, quem que é? A Juju Salimene, e falaram que a audiência foi baixíssima, que era muita zoeira. Luciano do Vale se revirou no túmulo, coitado, porque ele foi o criador do show do esporte. Então, assim, TV aberta eu desisti de assistir. Faz muito tempo que eu não vejo TV aberta. Graças a Deus posso ter TV por assinatura, então TV aberta eu já deixei ao último plano. A Fox teve um momento que quando ela contratou os comentaristas bons, os jornalistas bons que estavam na mídia, começou a ter um caminho legal, e aí depois eu não sei de quem foi a cabeça genial, com J, porque tem que ser com J, que mudou absolutamente a linha editorial e voltou a ser o circo que a Fox estava deixando de ser, e que estava conseguindo achar um caminho legal, permeando, né, entre as duas coisas, entre o esporte e o entretenimento, e aí voltou a ser mais o circo do que o esporte e a informação. Então, é difícil, eu assim, fico muito triste de ver esse tipo de coisa na televisão, de ver a cabeça de diretores, de pessoas que mandam, que comandam, tendo esse tipo de postura, né? Eu acho que a gente merecia coisa melhor, e principalmente, eu acho que isso é subestimar o seu telespectador, porque o telespectador não é imbecil, ele não é idiota, ele é um cara bem informado, ele gosta de ver coisas boas. Então é até aquela tal coisa, não, a gente faz essa linha porque é a que as pessoas querem ver. Mentira, não é isso que as pessoas querem ver, não. Se você der programas educativos, programas informativos, as pessoas vão criar cultura para assistir esses programas. As pessoas vão querer ver também. Então isso parte dos comandantes. É muito mais deles, porque é muito mais fácil você fazer graça, piada, do que tentar fazer alguma coisa séria e comprometida. E a gente segue essa linha completamente inversa no Esporte na Rede. Todos os meus comentaristas vieram com esse viés, né? E todos gostam de participar do programa justamente por conta disso. Tem que ser e quando alguém respeitoso. não pode vir, o cara me fala, olha, hoje eu não consigo, eu quero repor na semana que vem, fazer 2 vezes, porque os caras sentem falta de ter um lugar para falar, com um espaço que te dê qualidade e que você pode fazer a sua análise com base em informação e argumentos concretos, e não em piada e circo. Concordo. Nossa, dado o recado, hein? Leandro Martins é nosso convidado hoje, jornalista esportivo, debatendo com a gente aqui vários assuntos. Nós vamos entrar no tema Copa logo na sequência, mas vamos com uma música pra gente entrar no clima, e eu convido você para participar com a gente na nossa live ao vivo, fazer a sua pergunta e o seu comentário. Agora 4h30, 4h30 em ponto. Vai ter Copa! Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma
mesma emoção. Tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Começa o jogo. 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! Opa, que a coisa tá muito boa. Esse nosso técnico aqui, olha, tá bom pra DJ também, viu, Afonsinho? Gostei, e é nesse clima que a gente vai junto até às 5 da tarde no programa Vai Ter Copa, aqui pela Rádio SPM, na cobertura experimental da Copa do Mundo 2018, 4h33. E olha, eu não vejo a hora de soltar esse grito do gol! Os narradores que estão aqui de plantão, hein, Thales? Vai ser bom, hein? Principalmente quando for a seleção brasileira, você não acha? Nossa, com certeza. Eu quero muito transmitir o jogo da seleção. Quer muito, né? Vamos ver como é que vai sair a escala aí. O Vivi, Oi. Tem uma pergunta aqui no Facebook. Opa! O Leonardo Couto quer saber qual a expectativa de cada um de nós referente à seleção na Copa de 2018, seleção brasileira. Fala a sua, então. Eu espero que o Brasil ganhe. Eu acho que o Brasil é um dos favoritos, se não o grande favorito ao título esse ano. Eu imagino que tem totais condições de ganhar. É, por elenco, por momento, pela forma que chega na Copa. A Alemanha, por exemplo, tem um bom time, mas não chega com o mesmo ímpeto, com a mesma confiança que chega o Brasil. Eu acho que se o Brasil não ganhar, é decepção. Eu espero muito que o Brasil ganhe também, né? Como qualquer brasileiro aqui, estamos torcendo fundo. Só queria exaltar aqui o trio do Hexa, o Gabriel Jesus, o Neymar e o Coutinho, que eu queria muito ver eles trazendo o nosso 6º título aqui pra casa. Essa é uma delícia. Eu também concordo com tudo isso daí. Individualmente falando, eu acho que o time da seleção brasileira é o mais forte, né? Assim, posição por posição. Sou uma Neymarzete quase, né? Você é, torço com certeza. pro Neymar fazer todos os gols aí da seleção brasileira. Melhor jogador do mundo. Não, ainda. gente, ele anota no caderno o nome do Neymar. Meu pai vai assistir isso aí e vai achar que eu não copio matéria, só fico escrevendo Neymar. Como é que é o nome do seu pai, Thiago? Marcelo Thiese. Marcelo Thiese, pai do Thiago Thiese. Olha aqui a prova, nesse caderno. Ele não anota uma... Eu tava em casa essa hora, viu, pai? Não tava na faculdade, Ele não anota uma palavra sequer dos professores e só faz coraçãozinho e desenhos e escreve o nome do Neymar. Que paixão é essa pelo Neymar, hein, Thiago? Não, o Neymar é um cara muito zica. Se é que eu posso... Zica positiva é uma palavra ideal. Se é que eu posso falar, o Neymar
Eu acho que mesmo com essa contusão, acho que se o Neymar fizer uma excelente Copa, como ele já fez esses dois últimos amistosos, eu acho que ele tem ainda condições de talvez disputar o melhor jogador do mundo, sem ter jogado metade da temporada ainda. Voltou jogando muito, né? Jogando muito. Parece que nem ficou parado, tempo de jogo, assim, né? Ritmo de jogo impecável. E o Neymar é muito diferente, né? O gol que ele fez aí no último jogo deixou 2 jogadores no chão ali. O Neymar é realmente diferente. Não é à toa que eu sou uma Neymarzete. É emoção. Um Neymarzete, eu posso falar um Neymarzete. Exatamente. As minhas expectativas são sempre positivas em relação à seleção brasileira, mas eu também sou bem pé no chão e eu espero que a cada jogo, a cada disputa, o Brasil possa ir ali um degrau de cada vez, mas lembrando que a gente tem muitas seleções aí boas e que vençam melhor, né? Espero que seja o Brasil, como torcedora brasileira, mas eu sou a favor de um esporte bonito, de uma torcida bonita, de uma vibração positiva no mundo todo. Eu sou muito adepta ao que a celebração que uma Copa gera e a expectativa que ela gera em cada um de nós. Que seja uma Copa bem realizada, bonita, que a gente não veja aí cenas de preconceito, não veja nada do tipo e que seja marcado por coisas bem legais, bonitas, que a gente possa noticiar cada uma dessas coisas. E como torcedora brasileira, vou com calma, tenho medo ainda daquilo que nós já vivemos do 7-1, tenho medo de algumas coisas, eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos espero, mas eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer, mas a expectativa é sempre muito positiva em relação à seleção brasileira. Leandro, você, como um expert aí no assunto, o que você me diz? Sem dúvida, uma das 4 favoritas à conquista do título. Olha isso, sem dúvida. Sem dúvida. Okay. Eu acredito que no mínimo até a semifinal chega, no mínimo até, com boas chances de ir à final, eu só vejo em nível parecido hoje, de conjunto, de elenco, com a seleção brasileira, a Espanha. Eu gosto muito da Fúria. Eu acho que a Fúria vem muito forte para essa Copa do Mundo. Uma geração nova também, né? Muito forte. Gente que corre, taticamente engajada. É verdade. Então a Espanha eu acho que vem bem forte. A França eu coloco como um time bem encaixadinho também. Gosto do trabalho do Deschamps. Acho que vai fazer uma ótima Copa do Mundo a França. E aí, essa terceira que pode disputar junto com a seleção brasileira fica entre a Argentina, a Alemanha. Hoje as duas seleções estão meio capengas, né? A Alemanha está numa troca de geração de jogadores. E quando você troca a geração toda de uma vez, é muito difícil você manter o padrão tático e técnico. Então eu não confio na Alemanha. Eu acho que se a Alemanha chegar até as quartas de final, está excelente tamanho. E a Argentina tem ótimos valores individuais, porém o time estava muito bagunçado do Sampaoli. Ele tentou colocar uma filosofia que ninguém entendeu, penou nas eliminatórias, convocou jogadores que ninguém estava esperando, né, para as eliminatórias. O time estava bagunçado, fez um amistoso com a Espanha, tomou de 6. Eu acho difícil você conseguir arrumar um time durante a Copa do Mundo. Então eu acho que para a Argentina, se chegar nas quartas junto com a Alemanha, tá de bom tamanho. Eu acho que França e Espanha vão mais longe, junto com a seleção brasileira, são as favoritas. Mas os caras têm o Messi, né? Mas é a mesma coisa que Portugal tem o Cristiano Ronaldo. Ah, não é. Não é. Eu vou te falar que é. Porque assim, o melhor craque num time bagunçado não joga. O melhor craque num time bagunçado não joga. Não sei. O Cristiano Ronaldo, ele deu, digamos assim, o azar na vida dele de ser um jogador nota 8, 8,5, jogando numa seleção 6, 5,5, né? Então ele deu esse azar. O Messi, ele tem a sorte de ter muito bons companheiros do lado dele, porém o conjunto da Argentina nunca foi tão bom para ele desempenhar a mesma função que ele desempenha no Barcelona. Que é poder flutuar, ter liberdade, tabelar, aí ele dá a bola redonda, volta quadrada, ele junta perto dos caras, não tem ninguém pra triangular com ele. O melhor craque, sozinho, não ganha Copa, né? Se fosse assim, há controvérsias por conta de Romário em 94, mas o time do Parreira era um time bem organizado. Podia ser ruim de ver jogar. Era uma retranca desesperada, um time que criava pouquíssimo, mas era um time bem organizado no campo. Os caras faziam o que estava ali determinado para fazer. A Argentina está bagunçada. Então, para mim, o melhor craque num time bagunçado
não vai fazer água. Embora eu tenha colocado no bolão ele como artilheiro, que eu acho que ele pode fazer um monte de gol, né? Principalmente na primeira fase, né? Se a Argentina tiver inspirada pegando a Nigéria, dá pra meter um saquinho aí, né? Então, de repente, até artilheiro dá. Mas eu acho que sozinho não se ganha a Copa. Se a Argentina, foi o que eu falei, se, e agora a gente vai ver a Copa começar. Vamos ver. Se continuar com a bagunça que estava no São Paulo, nos amistosos que a gente viu, a Argentina não vai longe. Sim, pode ser. Eu tenho um pouco de medo da Argentina. Eu acho que não tem só o Messi. De repente, os caras do lado dele decidem jogar, que os caras sabem jogar bola. Os caras são bons. Lo Celso é um menino que tá jogando muito de bem. Organização tática. É verdade. Igual a França, na minha opinião. Você vai enfrentar... Qual é o maior desafio do Tite com a seleção brasileira? Você vai enfrentar escolas europeias. O europeu, ele não joga futebol. Ele joga xadrez. O europeu joga xadrez. Verdade. Os caras sabem todas as movimentações que tem que fazer, quando tem que aproximar, quando tem que afastar, quando tem que encostar, quando vai tabelar, quando chuta de fora, quando chuta de dentro. Os caras jogam xadrez. Então, assim, taticamente eles são perfeitos. Tecnicamente, nem tanto. O futebol sul-americano, tecnicamente, é melhor do que o europeu. Agora, taticamente, nem tanto. E é isso que o Tite tem como desafio, é isso que o São Paulo tem como desafio. Me surpreendeu muito a bagunça tática do São Paulo, por ele ser um técnico que vive na Europa, né? Ele é um técnico que dirigiu times na Europa e dirigiu muito bem. Agora, isso me surpreendeu muito. E, positivamente, me surpreendeu o Tite ao fazer um grande trabalho no Corinthians, que o credenciou a seleção brasileira, passeou na eliminatória, porque foi taticamente infinitamente superior aos demais, inclusive ganhando da Argentina aqui em casa, foi 3-0. 3-0. Fácil, um passeio, deitou o carro como quis, ali a gente já via a bagunça da Argentina, e agora ele fez amistosos com seleções europeias, de retranca histórica, porque são adversários que a gente vai enfrentar na primeira fase, pra tentar superar a tal linha de 5 que o Conte inventou no Chelsea, né? Você sai com 3 zagueiros, e aí os seus 2 laterais voltam pra fechar lá atrás, e aí ele conseguiu superar essas linhas de 5. Então o Tite é um cara totalmente acima da média. Eu acho que depois dessa Copa do Mundo, seja lá qual for o resultado, se ele cair numa quarta de final, por exemplo, por um destino, isso pode acontecer, por um acaso. O Zico não foi campeão da Copa do Mundo, pode acontecer. Do cara cair nas quartas de final, acho que não vai cair, acho que vai até a semi pelo menos, mas pode cair. A gente tem que olhar pro trabalho que ele fez, né, pro todo, que é o trabalho que ele fez, e isso vai credenciar ele para trabalhar no time que ele quiser, praticamente, é só ele escolher. Então esse é o desafio dele, e é o desafio do São Paulo também, enfrentar a escola europeia. Então, assim, a Argentina tem grandes jogadores? Tem. Ótimos, excelentes. Os caras podem jogar o máximo de bola que for, mas precisa ter estrutura tática em campo. Time bagunçado não chega a lugar nenhum. Leandro, a gente tá fazendo aqui no nosso Vai Ter Copa, né, que é esse programa que você está neste momento, uma pequena análise. Todos os dias a gente faz uma pequena análise dos grupos da Copa. Hoje os grupos escolhidos são o F e o G. Grupo F nós temos Alemanha, Suécia, México e Coreia do Sul. Nesse grupo aí você citou a Alemanha, falou que tá meio desorganizado, realmente passa por um momento de conturbação, vamos lá, né? Fala de novo, eu não tenho tudo de cabeça, né? Então, não, é Alemanha, Alemanha, cabeça Suécia, de chave, Suécia, México e Coreia do Sul. Eu acho que a primeira vaga vai ser da Alemanha. Então você acha que a Alemanha já tá garantida nas oitavas, então? Apesar de estar trocando de geração, eu acho que vai ter dificuldade. A Alemanha vai ter muita dificuldade nessa primeira fase. Muita dificuldade mesmo. Principalmente com a Suécia e com o México. Coreia, né? Acho que não vai ter tanto. Vai ter muita dificuldade, mas deve se classificar em primeiro porque ainda tem uma estrutura tática bem montada. E os jogadores, apesar de não serem tão experientes em Copa, se tiver uma estrutura tática montada, eu acredito... Individualmente, são eu bons acredito jogadores. Mais no cara que não é tão bom, no cara que tá trocando, quando você tem um time montado taticamente, como o Carille nos provou no Corinthians, do que num time que tem um monte de craque e seja uma bagunça. Então eu acho que a Alemanha ainda se classifica em primeiro, e a segunda vaga vai ficar entre México e Suécia. Aí, rapaz... A briga é boa? A briga é boa, vai ser entre eles. Eu gosto muito do México, porque eu acho um estilo de jogar legal. Eu acho que a Suécia não tem punch de ataque, principalmente porque deixaram o Ibrahimovic fora. Você concorda com essa Eu acho que o Ibrahimovic aí? Poderia fazer uma grande diferença para a Suécia. Sem ele, a Suécia é um time quase comum. Lembrando que o Ibrahimovic não participou da maioria dos jogos das eliminatórias, né? E que teria se aposentado, né, da seleção da Suécia. E aí quando viu que tinha dado certo, quis cheirar, né, na Copa. Você acha que a Alemanha sofre muito sem o Leroy Sané, que não foi convocado, um jogador foi sofrer campeão não, agora? Eu acho que o Joachim Löw podia ter convocado, né? Mas sofrer eu acho que não. Aqui a Alemanha, os caras pensam diferentes da gente. A Alemanha acabou de ser campeã na última Copa do Mundo. Então os caras têm crédito, né? Se a Alemanha não ganhar essa Copa,
Não será um absurdo, uma decepção, motivo para as pessoas irem chorar no Rio. Não vai ser motivo. Por quê? Os caras trabalham a longo prazo. Ele tá trocando já, colocando essa geração agora, que não é para esta Copa. É para a Copa de 2022. Então é nisso que ele tá pensando. E acho que para não convocar o Sané, foi mais ou menos esse raciocínio que ele fez. Né? É para a próxima Copa, não é para essa. Não vai ser nenhum absurdo se a Alemanha não ganhar, e não vai ganhar, porque eu tenho praticamente certeza de que não vai ganhar. Acho um time muito verde pra Copa do Mundo ainda, então não deve ganhar. Mas não vai ser um absurdo, não vai ser um absurdo. Os caras não vão ficar tristes, porque ganharam a última Copa. E ele vai preparar essa geração pra 2022. Se em 2022 ele for o técnico, aí vem forte. Aí pode escrever que vem forte. Perfeitamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, ainda falando desse grupo, você colocou a Alemanha como favorita ao primeiro lugar, eu acho que todo mundo aqui vai concordar. Pela tática, mais pela tática. E na briga pelo segundo lugar, você falou que Suécia e México devem brigar. Você acha que a Coreia do Sul vai ser descartada, eliminada facilmente na primeira fase, ou você acha que pode dar trabalho? Porque, individualmente tem jogador bom. Por exemplo, o Son do Tottenham, ele jogou muito essa temporada. E os caras correm. Sim, então. Não é fácil, porque nenhum jogo de Copa é fácil. Nenhum. Sim, todos os jogadores dão a vida no campo, você pode ter certeza. Os caras dão o sangue. O cara que não vai pra Copa pra dar um sangue, pelo amor de Deus, não podia nem ter sido convocado. Agora, na Copa, quem pode mais chora menos. Aí a técnica faz diferença. Sim, mas o México, por exemplo, é um time que ainda é meio desorganizado. O Osório é o técnico, né? Você sabe, ele foi técnico do São Paulo. Juan Carlos Osório. Ele é meio ele é bom técnico, eu acho, mas o time ainda é meio bagunçado. Eu gostava do estilo dele. Gostava também, o cara põe o lateral de goleiro e o zagueiro de volante, uma loucura. Eu gostava do estilo dele. Teve uma boa passagem. Eu confesso que eu não vi os últimos amistosos do México. Vocês têm informação de resultado? Dá pra já ter gente. Eu tenho aqui. Tentar buscar por resultado. Eu não vi os últimos amistosos do México. Ele perdeu o último, se não me engano. Nos últimos 3 jogos, o México... A Suécia, eu vi jogos sofríveis da Suécia. Sofríveis. O México, nos últimos 3 jogos, nos últimos 3 amistosos, né, empatou com o País de Gales, primeiro, no dia 28 de maio, 0-0. Depois ganhou da Escócia, no dia 2 de junho, 1-0. E perdeu da Dinamarca no dia 9, agora... 2-0. É bom prestar atenção nesses adversários, que vão ser os adversários. Esse grupo da Alemanha vai ser os adversários do Brasil nas oitavas. Então quem sair aí em segundo lugar é possível aí Brasil e Alemanha logo nas oitavas. Possível, mas improvável. É improvável. É improvável, mas é possível. É possível, Tudo é possível. No futebol tudo é possível. Mas acho que dá Brasil e Suécia. Eu vou apostar na Suécia como segunda vaga. Bom, em detrimento do Osório, mas eu gosto muito do México. Eu também apostaria na Suécia. Não vou me surpreender se o México se classificar. O México faz boas participações. A Coreia realmente eu não acredito. Por mais que os caras corram, a técnica faz muita diferença na Copa do Mundo. Bom, falando agora um pouquinho do nosso grupo G, que é formado aí por Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Esse grupo praticamente já... Acho que todos nós concordamos que Bélgica e Inglaterra já estão classificadas, né? Queria que você falasse exatamente um pouquinho disso. A Bélgica vem muito forte, né? Todo mundo falando que é uma... E é realmente uma geração de ouro aí da Bélgica. Queria saber o que você tem pra falar sobre esse time aí. Escreva e me cobre depois. A Bélgica vai jogar como nunca e perder como sempre. Ela vai passar pra próxima fase. Se chegar nas quartas, tá de excelente tamanho. Excelente. Estratosférico tamanho. Então você acha que a Inglaterra ela ainda sai na frente da Bélgica nesse grupo? Eu acho que no grupo as duas estão rivalizando bem. Acho que praticamente seleções do mesmo nível. Tanto que eu não confio na Inglaterra e não citei aqui também pra avançar longe, não. Agora, a Bélgica, é porque todo mundo fala, essa geração de ouro, agora esses caras vão arrebentar e tal. Mas não é assim, gente. Quando você pega um monte de bom jogador, se você não tiver os caras treinados, precisa da estrutura tática. É isso que eu digo que faz a diferença. Por isso que eu gosto tanto do trabalho do Tite, por isso que eu gosto do trabalho do Joachim Löw. Faz diferença. Não que a Bélgica seja mal treinada, nada disso. Mas você junta todo mundo desse calibre. Precisa da liga. A Copa precisa de liga. Se não der liga, eu não confio na Bélgica. Eu não confio na Bélgica. Eu penso, você elogiou muito a França, mas eu penso que a França tá jogando meio assim, peças muito individualmente muito boas, mas não tem um conjunto. Tanto é que empatou o último jogo contra os Estados Unidos, o último amistoso lá na França. Por isso eu coloquei ela abaixo da Espanha. Eu também acho. Abaixo da Espanha. Mas eu acho que é um time que talvez possa crescer. Como é que você vê a França nesse... Pode. Qual o grupo da França? Tem grupo da França aí? Vamos pegar o grupo da França. Já vejo aqui.
Porque se tiver babinha pra França, se você embala e ganha os 3 na primeira fase, se o seu time embalar durante a Copa, que talvez pode acontecer com a Argentina, né? Pode. Aí sim, aí você vai com confiança pra próxima fase. Confiança no futebol é meio caminho andado. Confiança é um fator diferencial. Aí eu acho que pode dar mais liga com o conjunto, passando bem pela primeira fase. Se adquirindo confiança na segunda fase, com um time mais de confiança. Só que aí se você pegar um time mais arrumado que o seu, é difícil você resistir. Mas você não acha que pode acontecer isso que você falou com a Bélgica também? E muito bem na primeira Crescer fase durante e crescer durante a competição? Acho que pode, mas eu não confio na Bélgica em jogo decisivo pra chegar lá longe. E a França acho tem que nome camisa. Nas quartas a Bélgica tá de um excelente camisa tamanho. Camisa pesa. Eu acho que pesa. Copa do Mundo pesa. E eu acho que é bem provável acontecer isso, porque o grupo da França é fácil, é Austrália, Peru e Dinamarca. Então, eu acho que o Peru vai engrossar pra França. Vai. Tá? Dinamarca vem com um time. A Dinamarca vem bom. com a sua retranca de sempre. Vai engrossar, mas eu acho que a França passa. Não sei se vai ganhar os 3 jogos, não. Ó. Do Peru, eu já ali no Peru, eu já tô desconfiando, Peru e França. Agora tem uma coisa que nessa Copa do Mundo eu acho que vai ser um grande diferencial e talvez iguale um pouco as coisas em termos de camisa, de jogadores e tal. A gente vai ter o árbitro de vídeo. É verdade. E a gente ia falar Boa. sobre isso. A gente vai ter o árbitro de vídeo. E aí, qual a sua opinião em relação a isso? E aí, que as seleções menores, que às vezes eram prejudicadas, né, antigamente, Pode ou se que igualar, o árbitro né? fazia ali uma vista grossa, o tal do gol do Wilmots contra a seleção brasileira em 2002, no ano que a gente foi penta, foi um gol completamente legal e anularam inventando um perigo de gol. Isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais, porque eu acho que a FIFA vai ser implacável com o árbitro que conseguir errar, tendo a favor dele toda a tecnologia que vai ter do árbitro de vídeo. Então acho que aí as coisas podem se igualar um pouquinho mais em detrimento da camisa, porque aí a mão do árbitro não vai fazer diferença. E a postura dos jogadores em algum momento vai mudar? Nesse primeiro momento talvez não, né? Quando eles se aproximam do juiz, porque pressionam ali o juiz, estão com o sangue à flor da pele ali, o calor, né, da emoção, mas vai chegar uma hora que isso vai ter que parar. Você acha que o juiz vai perder um pouco a credibilidade dentro do campo? Não, de forma alguma. O árbitro tem a decisão final, mesmo ele consultando o vídeo. A decisão final é do árbitro. Né? Ele pode consultar o vídeo e ele vai tomar a decisão. Ponto final. Mas Por os mais jogadores... que eu esteja entendendo que é pênalti, se ele entender que não foi, ele não vai marcar. E vice-versa. A decisão final é do árbitro. É lance de interpretação. Lance de interpretação a gente não tem que discutir. Agora, intimidado, você falou? Se ele tivesse intimidado? Ou perdeu o poder? Não, de forma alguma. Ele é a figura que decide ainda. Agora... Por exemplo, lances gritantes, como a tecnologia do chip quando a bola ultrapassa a linha do gol, já tem. Então, teve... Qual foi a Copa? 2010? 2010 foi a primeira. Gol da Inglaterra? Que a bola bateu no travessão e entrou 500 quilômetros e ninguém deu gol? Então. E aconteceu mesmo quando a Inglaterra foi campeã, lá atrás. Exatamente. Então, isso não vai ter mais. Gol marcado em impedimento? Não tem mais dúvida. Tem o vídeo vai tirar a dúvida. Isso é lance capital. Agora, lance de interpretação, falta, pênalti, o árbitro é que toma essa decisão, então o poder é dele, continua sendo dele. Agora, ser intimidado, acho que não. Fazer bolinho em volta do árbitro não é muito uma característica dos europeus, né? Ainda bem, os caras são mais, né, tranquilos. Agora, tendo vídeo pra consultar, acho que vai ser mais tranquilo pro árbitro. Vai, né? Vai, mas o cara tem pressão em cima, porque agora ele tem a obrigação de acertar. 4h54, estamos recebendo Leandro Martins, jornalista esportivo, na cobertura experimental da Copa do Mundo 2018. Ele que é apresentador de um programa de esportes na TV, que é o Esporte na Rede, na TV Destaque em Guarulhos. E está participando com a gente hoje aqui, falando um pouquinho sobre toda essa expectativa, sobre as seleções, sobre a nossa seleção brasileira e a Copa do Mundo. Eu chamei vocês para participarem aqui com a gente através das redes sociais, da nossa live no Facebook, e a galera tá interagindo. Eu quero agradecer muito, eu já mandei vários abraços. Agora vai um abraço para Paulinha Mirrich. Eu acho que é isso. Minha mãe. É sua mãe? Ah, bem que eu conheci. Meu pai também, ó. E Luiz Carlos também. Que coisa boa. Sejam bem-vindos. Que demais ela tá falando. Lê bonitão, a Jéssica Caroline. Obrigado, Jéssica. Um beijo. Já Jéssica é recebeu? amiga minha. Não, mas é amiga minha. Ela é suspeita pra falar. Eu chamo ela de bonitona, ela me chama de bonitão. É uma brincadeira carinhosa entre nós. Que bom. E beijo, Jéssica. Tem pergunta, né, Thiago? Tem pergunta. Mais uma participação aqui do seu amigo Felipe, né? Você já comentou aqui. O Felipe Kuhlmann. Ele tá perguntando qual que é o tamanho do prejuízo da ausência do Daniel Alves na Copa. Ele acha que os dois convocados, né, Danilo e Fagner, estão anos-luzes
atrás, no termo qualidade, aí do machucado lateral direito Daniel Alves. Quanto você acha que isso pode atrapalhar a seleção brasileira? Concordo com ele, assina embaixo. Os reservas do Daniel Alves estão de longe, tecnicamente. Todo mundo acha, né? Tecnicamente, taticamente, mas muito longe dele, muito longe. É verdade. Agora, o Daniel Alves ele tem uma vantagem, uma característica que é fundamental em Copa do Mundo, que é a liderança. Ele é um cara que sempre liderou os grupos por onde ele passou. Né? Ele é um cara vivido, experiente. E acostumado a jogar Exato, jogos grandes. A seleção, né? Ainda tem alguns líderes, mas ainda tem muito garoto e tal. Ele é geralmente o ponto de equilíbrio. Perde muito a seleção brasileira. Agora, também acho que não vai morrer sem ele, né? A gente viu os amistosos aí com o Tite, quando não teve o Neymar, o Tite também se virou. O único receio que eu tenho é quando o Tite olha pro banco, como é que ele vai mexer taticamente na equipe, porque eu não vejo nenhum jogador com uma capacidade de mudar o jogo monstruosamente, falando assim. Mas, taticamente, ele sempre surpreende. Porque às vezes ele encaixa peças que você não dá nada e ele tá levando pra Copa, que você acha que não vão jogar, ele encaixa de uma maneira que o cara rende e acaba surpreendendo ali. Então eu gosto muito do trabalho dele, eu sou muito fã dele. Você falou que não muda muito, né? Mas uma alteração ele consegue mudar o estilo de jogo, né? Então ele por isso que eu sou muito fã dele. Com Casemiro, Fernandinho e Paulinho é um time, agora jogando o William pra ponta e o Coutinho pro meio, ele já acaba com, tudo, né? Ele já muda muito rapidamente. E ele tem cartas na manga que a gente não sabe, que ele treina e que ele pode aplicar na Copa. E que todo mundo vai ficar de boca aberta se ele fizer. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estavam falando do Dani Alves aí, da falta que ele vai fazer. Você não acha que talvez o Rafinha, o seu amigo também falou, fosse uma melhor opção que o Fagner? Acho. É que aí é uma questão de confiança, né? Aí o cara vai levar o cara que... Porque assim, ele nunca treinou o Rafinha, embora o Rafinha tecnicamente seja excelente. Mas ele treinou o Fagner, ele sabe o que o Fagner taticamente... Ele, né? Taticamente, tecnicamente não, porque o Fagner é horrível tecnicamente. Mas taticamente, o que o jogador pode oferecer no esquema que ele já treina há muito tempo. Então é um cara que se ele entrar... ele já vai estar encaixado e sabendo o que o técnico quer. Então acho que muito por isso que ele levou. Tem o seu preço. Se tecnicamente for mal, o cara errar um cruzamento, fizer uma falta grosseira e tomar cartão vermelho, todo mundo vai xingar o Tite. Se ele fizer o cruzamento do título, ele vai ser o herói da Copa. Então, imagina só. Que já estão pegando no pé do Danilo, né? O Danilo, nos 2 últimos amistosos, deu 2 chutes pro gol, que foi uma barbaridade. O famoso field goal, né? No nosso querido futebol americano. Acertou o Y. Mas eu acredito que o Daniel... Não estamos bem servidos, porque eu acho que o Daniel Alves é um ponto fora da curva, né? Tirando o Daniel Alves, que é um ponto fora da curva, Danilo pode assumir bem ali a lateral direita. O Rafinha é mediano também. Do estilo, do nível mais ou menos do Danilo. Talvez um pouquinho melhor, mas seria uma boa, porque caso o Danilo não dê certo, teria a opção de botar o Rafinha. Agora você vai botar o Fagner. Então, mas aí o Tite pode ver a característica dele dos times que ele treinou. Ele sempre gostou do lateral que avança menos. É verdade. É o lateral que segura mais na defesa e avança menos para compor as linhas lá atrás, que é o que ele gosta de marcação. E isso nenhum dos outros dois tem. O Fagner tem. Por isso que ele levou. É o cara que encaixa no esquema que ele pensa. Mas o Danilo segura bem também. Ele joga na zaga às vezes também no City. Mas não marca tão bem quanto o Fagner. A minha opinião é que... Não marca tão bem quanto o Fagner. Assim, acredite se quiser, é verdade. Eu concordo muito com você, Leandrão, quando você fala que você é muito fã do Tite, né? Acho que em muitos anos a gente não tinha um técnico tão personagem dentro de uma Copa, né? O Tite realmente é a cara do time. É um cara que tá fazendo um trabalho espetacular. E eu não duvido se ele colocar o Fagner na lateral direita por algum motivo dentro da Copa, o Fagner acabe com o jogo e jogue muito e seja vendido pro Barcelona, igual o Douglas do São Paulo. Tudo pode acontecer, isso é futebol, gente. E quando o Tite assumiu, ele assumiu com uma proposta muito clara. É o seguinte, vocês cuidem aí dos patrocinadores, do não sei o quê, do comercial, do futebol da seleção, cuido eu. Ninguém vai mexer aqui, não. Cuido eu. É isso aí. Agora, faltando 1 minutinho para as 5 horas da tarde, você está ouvindo pela Rádio ESPM São Paulo. O programa Vai Ter Copa, recebendo hoje Leandro Martins, jornalista esportivo e apresentador de televisão. Bom, quero mandar um beijo especial para quem está conectado com a gente, que é mais uma ouvinte, a Daniele Garcia. Um beijo enorme para você e a Adriana Cardoso também. E tem mais o Vinícius Bacelar. Muito obrigada pela participação de vocês e por estar conectado. Gente, giro rápido agora entre os meus companheiros aqui de bancada. Vamos para o ping-pong, pergunta e resposta rápida do nosso convidado. Que eu falo muito. Vamos lá, começa com você então, Luiz. Quem você acha que é o favorito para a Copa? Brasil. O melhor jogador? Messi. E vice da Copa? Espanha.
uma surpresa da Copa? Surpresa. Eu vou postar na Bélgica como surpresa. Perfeito. Que ótimo. Tá bom. Quero Você muito não tem agradecer. nada, não? Eu? É. Não. Pode ser, então. O jogador pra ficar de olho. Cara, essa é boa, hein? Mbappé, essa talvez? tem que pensar. Não, Mbappé já é realidade. Essa tem que pensar pra responder. Não vai dar tempo, então, pra hoje. Bom, quero agradecer aqui ao Luiz pela sua participação. Valeu. Obrigadão aí, hein? Foi um prazer estar com vocês. Abraço aí pra todo mundo. Obrigada, Thales. Valeu, Vivi. Valeu, Leandro. Foi boa resenha hoje. Valeu. Obrigada, Isa. Obrigada, Vivi. Obrigada, Leandro. Obrigada aí pelos ouvintes. E um beijo. Obrigada, Thiago. Tamo junto, muito obrigado, Leandro. Neymar, grande abraço. Muito bom. Leandro Martins, muito obrigada pela sua participação, Valeu. por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo aqui e muito obrigada pelo bate-papo sobre esportes. Valeu, galera. Amanhã cliquem lá no Facebook, TV Destaque, ou pelo canal do YouTube também, TV Destaque, e assistam ao Esporte na Rede a partir das 7 da noite ao vivo. Ótimo, muito obrigada. Afonsinho, muito obrigada mais uma vez por todo o seu trabalho. Agradeço também a nossa Beatriz, também a Zara, que está aqui na direção hoje. Para você que ficou conectado com a gente através das redes sociais, muitíssimo obrigada. O programa está chegando ao fim, mas amanhã a gente tem convidado especial aqui, viu? Você não pode perder. 3h45 a gente começa em ponto e amanhã vem, sabe quem? O Serjão, ex-goleiro do Palmeiras. Então tá todo mundo convidado para ouvir o nosso programa amanhã e assistir também, por que não, né? Porque a gente tá aí na live ao vivo. Obrigada a todos que participaram. Agora 5h02, reloginho virou. O Vai Ter Copa de hoje foi apresentado por Viviane Leiso. Os comentários foi de Isabela Salvetti, de Luiz Felipe, de Thales Cucci e também Tiago Tiesi. A participação especial foi do jornalista Leandro Martins e a direção foi de Beatriz Zara. Os trabalhos técnicos de Afonso Afonsos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes, com apoio do Núcleo de Imagem e Som da SPM São Paulo. A coordenação do projeto Copa do Mundo é da professora Patrícia Rangel e a supervisão é do Centro Experimental de Jornalismo SPM São Paulo, na pessoa de Antônio Rocha Filho. Eu me despeço por aqui, temos um encontro marcado amanhã. Continue com a gente, tem programa chegando aí. 5h02, ótima tarde, gente. Até amanhã, espero vocês. Vai ter Copa! Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Fazer MBA na